Pronto. Então, pessoal, oficialmente aí, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso workshop sobre administração de tempo, né? Vocês estão vendo aí que a administração de tempo era um assunto bem importante para a gente, era um assunto que eu vejo nos planos de vocês, né, que realmente vai fazer diferença, tem um pouco mais de eficiência nesse ponto. Então, eu queria agradecer aqui vocês que entraram ao vivo, né? Pessoal que assiste depois de casa também aí, sem problema, também fica o agradecimento por estar acompanhando aí o programa. E eu quero conversar com vocês hoje sobre tempo, sobre administração de tempo, mas principalmente tentar responder uma pergunta que é o que aconteceu com o nosso tempo, né? A gente está vivendo aí com muito aperto de tempo, sempre está correndo atrás do relógio, está com a agenda cheia, está acabando o dia esgotado, sem tempo para nada. E eu quero fazer algumas observações a respeito disso aqui para vocês. Para começar, eu queria pedir que vocês baixassem o material que a gente colocou, né, que eu mandei no grupo. Como sempre, a gente tem um materialzinho de apoio para a gente tentar construir o treino, construir o exercício que vocês vão fazer nas próximas semanas. Se você estiver vendo de casa, né? Nesse vídeo que você está assistindo lá na plataforma, tem não apenas a apresentação, mas também um arquivozinho de Word para você editar. Então, baixe aí para você poder também fazer, tá certo? E vamos começar aqui, então, devagarinho, né? Tentando fazer algumas observações sobre esse assunto. Quero passar algumas coisas interessantes para vocês. Primeira coisa é a seguinte, eu queria fazer uma reflexão com vocês que eu fiz, eu mesmo, da minha cabeça, há algum tempo, quando eu estava com o meu tempo mais descontrolado, com minha agenda mais descontrolada, sem tempo para nada, no meio de uma avalanche de coisa, me sentindo sufocado. E aí eu pensei por vários caminhos, mas numa história mais ou menos assim. Imagina que nem esse garotinho aí da foto, qualquer um de nós aqui tivesse a oportunidade de voltar 50 anos e encontrar com seu avô, né? Então você encontrava com seu avô ali nos anos 70, metade dos anos 70, e aí ele, né, curioso, perguntava para você assim como é que é o futuro. E você ia começar a dizer para ele que você tem e-mail, mensagem de texto, trabalho remoto, internet, Wikipédia, né? Que as pessoas, quando vão para as festas, se encontram sem precisar procurar, site de namoro, que você pega a receita das coisas na internet, que o YouTube te ensina a fazer tudo, né? Que tem gente, como eu mesmo, produzindo conteúdo de graça na internet e você praticamente aprende o que você quiser. O teu avô, cara, ele iria chegar para ti e iria dizer o seguinte, rapaz, então, o que tu faz o dia todinho? Porque, assim, eu gasto 8 horas do meu dia para trabalhar, né? Se tu não tem que usar correio, não tem que usar fax, não tem que mandar carta, não tem que ligar para o telefone fixo de ninguém, não tem que procurar nada em livro nenhum, não tem que acessar uma enciclopédia física, não tem que esperar chegar em casa para telefonar para a pessoa, não precisa sair da tua mesa de trabalho para ir lá na mesa de trabalho de outra pessoa outra hora. Então, tu faz nada o dia todinho. Tipo, tu trabalha 2 horas por dia, 1 hora por dia, o resto não tem o que fazer. Aí tu vai chegar para ele e vai dizer assim, cara, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. Trabalho todo o meu tempo, às vezes trabalho de noite, às vezes começo a trabalhar mais cedo e trabalho fim de semana. E ele provavelmente não iria acreditar. Porque como é que tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais rápido, mas parece que a gente tem menos tempo do que nunca, né? Isso é uma pergunta profunda, né? De certo modo até filosófica.
que não é a nossa pegada aqui, né? Mas o centro do meu argumento inicial é esse que está aí destacado no slide. Todos os dias, nós exaurimos as nossas energias tentando dar conta de uma lista de tarefas que parece crescer em vez de diminuir. Então, você acorda com todas as facilidades da tecnologia na sua mão, passa o dia se matando, no final do dia você está morto, cansadíssimo, e parece que a sua lista de tarefas foi só aumentar em vez de diminuir. Hoje a gente vai tentar entender por que isso acontece, o que aconteceu com o nosso tempo e o que a gente pode fazer para assumir o controle da nossa rotina, certo? Antes de eu avançar, uma observação sobre o seleção, né? Para quem está vendo gravado depois, talvez a gente já tenha vários anos de seleção, mas para quem está começando agora, né? A gente está no começo, eu quero chamar a atenção do seguinte, né? A gente nunca vai conseguir ter nenhum assunto que seja profundo e relevante que a gente vai esgotar em um encontro. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente conseguir entender alguns pontos centrais daquele tema, é a gente conseguir mapear onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar e construir alguns exercícios para a gente fazer ao longo das semanas, né? Cada vez que a gente fizer um treino da seleção, entre um encontro e outro, vocês devem avançar, dar um passo, andar uma casinha em alguma habilidade. E é isso que a gente vai conseguir fazer. Então, hoje, nós vamos conversar sobre a administração de tempo. Lógico que eu não vou esgotar o assunto, lógico que eu não vou entrar numa pegada filosófica que não é a pegada da gente. Eu vou usar a base filosófica, científica, apenas para ajudar a gente a construir os nossos exercícios, certo? Essa é que é a linha desse treinamento, essa que é a linha, né? E esse tema aqui, ele é um tema tão legal, tema tão interessante, que hoje eu vou fazer os exercícios juntos com vocês, né? No dia lá de como montar um plano, né, que funciona, eu não tinha meu plano para fazer igual, mas hoje eu vou fazer junto com vocês, até para vocês entenderem como é que eu respondo, como é que eu vou dando as respostas, como é que eu vou entendendo, como é que eu estou fazendo as coisas, tá bom? Qual é o primeiro insight muito forte, muito poderoso que eu quero compartilhar com vocês? Nós temos a intuição, certo? E talvez vocês tenham essa intuição também, mas ela é uma intuição comum, né? De que, certo? A quanto mais dados eu tiver acesso, melhor é a qualidade da minha informação, mais informado eu estou, né? Então, a Cristina, por exemplo, está lá fazendo o mestrado, intuitivamente ela pensa o seguinte: quanto mais artigos eu ler, mais informação relevante eu tenho. Quanto mais livros eu ler, melhor. E nós pensamos essa mesma coisa sobre praticamente tudo. A gente tem a ideia de que quanto mais informação a gente tem acesso, mais a gente está bem informado, melhor informado nós estamos. E aí, isso não é verdade. Isso não é verdade em vários níveis. Mas eu vou tentar explicar para vocês principalmente por quê. Porque existe uma diferença entre ruído e informação. Dados são dados, certo? Mas ruído e informação são espécies diferentes de dados. Você está buscando a informação dentro dos dados que existem. Mas quanto mais dados você tem, maior é o percentual de ruído em relação ao percentual de informação. Eu vou fazer um exemplo histórico, que o pessoal que é do meu tempo aí das antigas vai entender, né? Talvez alguns aqui não entendam, né? Porque são muito novos. Depois vocês perguntam para o pai de vocês, que deve ser da minha idade. Mas olha só, quando eu era jovem, por exemplo, fazia colégio, o grande desafio que existia no mundo era ter acesso à informação. Então, por exemplo, meu pai, ele era professor de história. Então, toda vez que tinha um trabalho de grupo de história, o povo ia lá para casa. Por quê? Porque meu pai tinha um monte de livro e era onde você conseguia ter acesso à informação.
Não tem isso, então vai todo mundo para casa de alguém que tem uma enciclopédia Barça, né? Ou enciclopédia Larousse, né? Para quem não sabe o que é isso, né? Que já nasceu na modernidade, isso aí era a Wikipédia no tempo que eu era criança, no tempo dos maias. A gente consultava as coisas como faziam os incas, né? Então era uma enciclopédia física, cheia de informações e tal. Ou ia para a biblioteca do colégio, que era onde você ia encontrar as coisas. Hoje em dia, o problema se inverteu. Você não tem mais dificuldade de acesso à informação. Você tem dificuldade de filtrar a informação, certo? Então, hoje em dia, o problema que você tem é o de lidar com a quantidade de informações que você não pode processar. O ser humano ele foi selecionado e moldado durante toda a história dele para lidar com a quantidade de informação pequena. De repente, né, você sai daqui, né, e bota assim: ah, eu vou aproveitar que eu já estou online e vou pesquisar uma coisa no Google. Aí o Google coloca assim: encontramos para você 43 milhões de resultados. Para que você quer 43 milhões de resultados? Você não quer, às vezes você quer uma palavra, às vezes você quer uma frase, um texto curto. É isso que você está buscando. Talvez você já tenha ido na segunda página do Google, né? Às vezes eu vou. Mas na terceira, eu nem sei se eu já fui na terceira página do Google. Para que me adianta o Google ter 10 mil páginas? A informação ali, ela é um daqueles links. Todos os outros 43 milhões, eles são só ruído. Eles estão ali só para me atrapalhar. Então, nós vivemos num mundo que ele inverteu a lógica entre informação e ruído. E isso tem dois problemas muito, muito relevantes para a gente e para a sua administração de tempo. Qual é o primeiro problema, certo? Qual é o primeiro problema que é muito relevante e talvez você não consiga intuir isso? Quando você é bombardeado de dados, você tem a impressão de que o tempo acelerou. Então você já pensou assim, o dia passou rápido demais. Nossa, como essa semana passou voando. O meu tempo não dá para nada. Eu mal começo a fazer as coisas e elas terminam. Esse sentimento seu acontece porque você está sendo bombardeado por informações com uma quantidade maior do que o seu cérebro é capaz de processar. Então, isso tem vários estudos psicológicos nesse sentido. Se você quiser que alguém sinta que de estresse, que a pessoa fique desesperado, que a pessoa ache que não vai ter capacidade de fazer as coisas, você não precisa ser muito criativo, não. Bombardeie ela com informações. O simples fato de bombardear aquela pessoa com informações vai gerar a sensação de que o tempo acelerou. E, portanto, de que ela tem menos tempo do que ela realmente tem, ou de que o tempo é insuficiente para fazer o que ela quer fazer. Esse é o primeiro insight. Esse é o primeiro problema muito grave. Aí você pode dizer, Martin, beleza, entendi. Então quer dizer, né, que eu tenho uma quantidade de informação gigantesca, que hoje o meu problema não é mais acessar a informação, é filtrar a informação. O meu problema é que eu sou bombardeado com quantidade de dados, e desses dados, 99% é ruído, 1% é informação, se é que 1% é informação. E ao tentar lidar com esses dados, eu fico exaurido porque eu sinto que o tempo acelerou ao meu redor. Pronto, perfeito. Você entendeu o primeiro ponto, exatamente isso. Aí vem a segunda coisa. O que é que você vai fazer em relação a isso? Aí vem o segundo problema. O que é que você vai fazer em relação a essa questão? Aí nós temos um problema, que é o fato de que você não tem capacidade de lidar com a quantidade de informação que o mundo joga em cima de você hoje. A única maneira de você fazer isso é você cortar a fonte da informação. Entendeu? A única maneira de você fazer isso é você cortar a fonte da informação. Vou até voltar isso aqui para esse ponto. Marden, como eu vou fazer isso? Vou explicar para vocês. Lá tem um cara, um autor, chamado Michael Gladwell.
que ele tem vários livros, Outliers, Fora de Série, Ponto da Virada, uma série de livros legais interessantes, isso que é super bem. E ele tem um livrozinho que chama Blink, A Decisão no Piscar de Olhos. E nesse livro, ele vai dizer o seguinte: na grande maioria das vezes, mais informação atrapalha você mais do que ajuda. Ou seja, normalmente, as primeiras informações que você tem, aquilo que você sabe sem se esforçar, já é a informação relevante. A partir daí, você só está colocando ruído dentro da sua vida. E o ruído te dá dois trabalhos. Ele gera a aceleração do tempo ao teu redor e ele te obriga a ficar filtrando a informação numa quantidade de dados imensa. Como é que você pode falar com isso? Cara, corte o acesso à informação. Abram o material de apoio de vocês aí, para a gente ver o primeiro exercício, certo? Abram o material de apoio de vocês aí, para a gente ver o primeiro exercício. No primeiro exercício de hoje, né, que ele é em busca do que é essencial, em busca da informação essencial, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu falei assim, ó, escolha pelo menos uma fonte de informação para você cortar significativamente durante os próximos 30 dias. E eu quero que você responda agora esse item 1.1. Como posso cortar significativamente o fluxo de informação que me bombardeia todos os dias? Madre, eu não posso fazer isso não, pode. Eu estou nessa onda aí há mais ou menos uns 4 anos. Depois que eu li esse livro do Michael Gladwell e depois que eu li o Nassim Taleb também, falando algumas coisas nesse sentido. Eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu fiz, tá certo? Algumas coisas que eu Carlos Marden, fiz. Vou falar 3 coisas, para dar 3 exemplos, eu acho que é suficiente entender. Se vocês ficarem da dúvida ainda, vocês me perguntam antes de responder. Mas vou falar 3 coisas que eu fiz. Primeira coisa, eu não acesso mais nenhum site de notícia. Nenhum, zero. Não acesso nenhum site de notícia. Nenhum, zero site de notícia. Antigamente eu entrava no G1, UOL, Gazeta, sei lá, CNN. Não. Eu não clico ordinariamente em nenhum site de notícia. Dia a dia, não olho nenhum. Segunda coisa, eu não assisto telejornal. Não assisto. Já tinha Band News, Globo News, não assisto. Nenhum, zero, nenhum jornal. Nenhuma hora. Nenhum. Bom. Já cortei um bocado de informação. Terceira coisa, eu não clico em nenhum zero link de WhatsApp. Nenhum, jamais. Não clico. Lógico, não estou falando de você me mandou uma coisa estratégica de trabalho, eu vou olhar. Né? Eu estou falando de quando você está nos grupos, que eu tenho vários grupos, vocês devem ter também, que é o dia todinho aparecendo um monte de link de Instagram, de Facebook, de YouTube, de não sei o que, um monte de link. Eu não clico em nenhum link. Nenhum, não adianta. Se a pessoa depois vier, mas não sei o que, cara, não vi, não cliquei. Não clique em nenhum link. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Instagram, né? O próprio Instagram, aquelas conversinhas que tem, que o pessoal manda para você vídeo, link, não sei o que, você fica vendo à toa, também não olho, nada. Essas 3 coisas, sozinhas, elas tiveram um impacto gigantesco na minha vida. Gigantesco. Primeiro, é claro que eu economizei tempo deixando de fazer isso. Vocês concordam comigo? Isso é evidente, né? Eu gastava 1 hora por dia fazendo isso. Não faço mais, é 1 hora por dia que eu ganhei. Ótimo. Mas isso não é o mais importante, embora seja importante. Ganhar essa horinha aí, juntando tudo, os pedacinhos, acaba dando 1 hora, né? Mas isso não é o mais importante, não. O mais importante é o quê? Como eu reduzi drasticamente a quantidade de informação que eu tenho acesso, eu diminuiu sensivelmente o meu estresse. Diminuiu sensivelmente a minha sensação de que eu não tenho tempo para fazer tudo. Como se o tempo tivesse mesmo desacelerado para mim. Ou seja, aquilo que a psicologia fala, eu percebi na minha vida quando eu fui cortando os acessos de informação que não são essenciais. Certo? E aí vem a grande pegada. Mas então tu tá vivendo hoje no mundo, não sabe mais de nada, não sei o que, tal. Pode acontecer? Pode. Né?
Por exemplo, no ano passado, eu fui para o aniversário de uma conhecida e chegando lá, era um sábado à tarde, foi que eu descobri que ia ter a final da Libertadores e quem ia jogar a final da Libertadores. Eu não sabia. Mas isso não é uma coisa essencial para a minha vida. Eu descobri lá na hora, assistir o jogo, não mudou nada para mim. Né? O futebol hoje eu só acompanho o Ceará e já é sofrimento suficiente para mim, já me estressa o suficiente. Não compensa acompanhar outro time. Mas, no geral, eu posso falar para vocês que eu fiquei melhor informado do que antes. O Alan, que está assistindo a gente aqui, eu acho que já viu alguma vez, mas talvez os outros também, inclusive quem está vendo gravado, eu participo eventualmente do Debates do Povo, né? Que é um programa de debate sobre atualidades. E quando eu fui a primeira vez, depois que eu parei de me informar brutalmente, eu fiquei meio com medo. Pois olha, faz isso faz 3, 4 anos, sei lá. Eu nunca tive problema de chegar lá e os caras falaram de um assunto que eu não sabia o que era e não sabia o que eu pensava. Porque a informação relevante, ela chega até você. A informação relevante, ela vai chegar até você. Não tem perigo de alguém que é um grande artista, um grande político, ele se morrer e você não ficar sabendo. Você vai ficar sabendo para ficar tranquilo. Aquela manchete que circulou no grupo do WhatsApp, provavelmente ela já falou 99% da informação que você precisa. Pronto. Entendeu? Diminua a quantidade de informação que você tem acesso, que você vai sentir que o tempo vai desacelerar ao seu redor. Você vai liberar tempo, porque não vai ficar lendo manchete, link, não sei o que, vídeo, não vai. E você vai ter uma sensação de estresse muito menor. Então eu quero que vocês escolham aí pelo menos uma fonte significativa que vocês vão cortar até o próximo treinamento. Se você estiver vendo gravado, né, bote aí 1 mês, 30 dias. Quem está vendo ao vivo, fica até o próximo treinamento, pelo menos. Você vai responder essa pergunta 1.1 agora, né? Não, eu vou parar de clicar nos links do WhatsApp. Eu vou parar de assistir telejornal. Eu vou parar de assistir, de acessar site de notícia. Aí você decide o que faz sentido para você. Mas escolha pelo menos uma coisa. O ideal é que você comece e vá ampliando, mas comece por uma. E a 1.2 você vai responder depois. Depois você vai dizer o seguinte: e aí? Você sentiu o efeito concreto? Liberou tempo para você? Você sentiu prejuízo na qualidade da sua informação? Né? Em 4 anos, nunca aconteceu de eu não clicar num link, por exemplo, e não conseguir continuar acompanhando a conversa no grupo do WhatsApp normalmente. Aquilo ali era simplesmente perda gratuita do meu tempo. E mais, eu estava trocando o meu tempo por uma coisa que ia me estressar e gerar em mim uma percepção de aceleração de tempo sem necessidade. Eu estava trocando o meu tempo por ruído que ia só me atrapalhar a filtrar a informação que realmente é relevante para a minha vida. Beleza? Todo mundo conseguiu anotar aí? Então, eu quero que cada um escolha uma coisa. É o primeiro exercício de hoje.